Graças, paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmã, você preparou. A Gleicia? Amém. Deus te usou, querida. Você preparou aqui um momento para a mensagem. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso, que Deus tem a nos dizer. Mas antes, queria lembrar os amados que quarta-feira nós temos culto de homens, dos sacerdotes da igreja, amém? Glória a Deus! Deus tem nos revelado muitas coisas nas quartas-feiras, né? Culto de casais, culto de mulheres, culto de homens. Não deixe de vir, não deixe de ser edificado. E não deixe, querido, de trazer um convidado, alguém, para receber essa mensagem, amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Diga assim: vem Espírito Santo. Submeto agora. Diga: submeto agora, pela fé, o meu coração, a minha mente, os meus ouvidos, os meus olhos, os meus pensamentos e tudo que sou ao Senhor. Senhor Deus, nós entregamos este culto ao Senhor. Esse culto é seu. O Senhor Deus Todo-Poderoso, derrame sobre nós hoje a tua mensagem, que venha como semente em nossos corações, e que possamos vivenciar, Deus, os frutos dessa palavra, que possamos morrer a cada dia mais para nós mesmos, que possamos estar sepultados com Cristo, e da mesma forma ressurreto com Ele, que jamais sejamos os mesmos. Que venha o teu reino, que seja a tua glória para sempre, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Hoje nós vamos falar sobre um ambiente, um lugar de oração e conversa com o Pai. Jesus ia por diversas vezes a um lugar próximo ao Monte das Oliveiras, para conversar e se conectar com o Pai. E quando Jesus ia neste lugar orar, ele sempre levava os discípulos mais próximos. E esse lugar tem um nome muito especial, chamado Getsemane. Getsemane em hebraico, Getsemane, ele significa alagar ou lugar do óleo, do azeite, das oliveiras. Então era onde costumava se guardar e armazenar isso. Um ambiente de conversa com o Pai. Então Jesus, nós vamos ler aqui, abra sua Bíblia em Lucas 22, 39. Enquanto você abre a sua Bíblia, querido, nós vamos entender hoje algo que Deus estabeleceu em nossas vidas sobre o Getsemane. E é importante que você saia deste culto hoje, refletindo sobre essa palavra Getsemane. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você já passou pelo Getsemane? Quando nós falamos de Getsemane, nós pensamos em várias coisas, não é? Suar sangue. Nós falamos sobre, aonde Jesus foi preso e levado para ser julgado. Nós falamos sobre os discípulos que não oravam, não conseguiam permanecer em oração, em vigia, em intercessão. Mas hoje nós vamos falar sobre o relacionamento de Cristo com o Pai. E quanto esse momento foi tão difícil. E o que significa ter um caráter de Cristo em nossas vidas? Vamos lá, Lucas 22, 39. Diz assim a palavra do Senhor: então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Vamos parar aqui. Jesus disse Pai. Ele reconheceu quem é. Ele reconheceu a referência. Ele reconheceu quem é o soberano e com quem ele está dizendo, com quem ele está falando.
E ele falou como quem tem intimidade, diz: Pai. E em seguida, ele diz o que, queridos? Se queres, afasta de mim este cálice. Se você ler nos outros livros, Jesus diz também de outra forma: eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Se puder, afasta de mim este cálice. Jesus sabia que existiam outras opções. Sabia que existem outras opções para você? Você podia não estar aqui hoje, mas Deus te trouxe aqui. Existiam outras opções. E Jesus disse: olha, Senhor, se puder, afasta de mim este cálice. E é importante que você entenda, queridos, que o Getsemane é lugar de confessar os seus pensamentos. É lugar de você confessar como você se sente. Senhor, eu estou pensando, esse negócio vai ser difícil. Eu não queria passar por isso. Você imagina, sabia que tem cristão que foge do Getsemane? Porque tem que lidar, ficar de frente, cara a cara com o Pai, e falar a verdade, que você não queria fazer isso. E saber, e Deus falar com você. Você imagina, irmãos, você vai no lugar de oração, de intercessão. Você não vai interceder por outros. Você não vai, apesar de que Cristo intercedeu pelos seus discípulos, mas o foco principal ali é falar com o Pai. Entre isso você vai dizer tantas coisas que você pensa. E naquele momento o Pai diz: olha, você vai passar pela cruz, se prepare. Então o Pai vira para você e diz: você vai ter que entregar tudo. É difícil, queridos, quando você perde. Mas e quando Deus diz: entrega? Ninguém está te roubando, ninguém está te tomando, ninguém está tomando posse do que é seu. É você que está entregando. E quando nós entregamos ao Senhor, nós abrimos mão de algo muito difícil, chamado controle. Diga: controle. Manter o controle é algo que nós lutamos, às vezes todos os dias, para garantir que o quê? Que as coisas vão acontecer como deveriam acontecer. E em nome de um bom pensamento, em nome de uma boa consequência no final, em nome da minha responsabilidade. Eu orava muito assim, sabia? Em nome das minhas responsabilidades, eu vou fazer isso, por mais que me odeiem, em nome da garantia de que vai dar certo. Mas eu não tenho poder de garantir nada. E abrir mão do controle é algo muito difícil. Porque também é difícil nós associarmos abrir mão do controle e ser responsável. São duas coisas distintas. Tem gente que acha que se abrir mão do controle será irresponsável. E o que Deus pensa sobre responsabilidade, nós vamos falar sobre isso em outro momento mais a fundo. Mas é justamente Ele é a garantia. E é loucura para o homem, e é loucura para nós querer seguir uma vida nos achando responsável, sendo que nós não temos o poder para garantir que as coisas se cumpram. Então, nós acumulamos responsabilidades, acumulamos mantimentos, nós acumulamos compromissos, nós acumulamos eventos, acumulamos serviços, empregos, acumulamos relacionamentos para o dia, para o momento que precisar, para cumprir algo. E isso nos torna um fardo, porque o dia que você não tiver, a sua casa desconstrói. Se Deus recolher alguns entre nós, o que seria da nossa família? Porque não há. A verdade é que quando Deus nos tira do processo, o que fica é o que realmente é: a imaturidade daqueles que estão ao nosso redor, a falta de relacionamento. E eu não estou falando para você aceitar, estou falando para você reconhecer a verdade. Porque se você reconhece a verdade, você começa a olhar para o propósito e entender que Deus é a única garantia. Senão você vai se permitir ser consumido pelas suas necessidades. Então, controle. Pai,
Se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a sua vontade e não a minha. E ali vem a submissão. Ali vem a entrega. Ali vem o dizer: Senhor, que não seja a minha vontade, mas que seja a sua. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para você? Se eu te perguntar qual ministério Deus te quer, o que Deus te falou? Eu fui fazer, contei uns amados há um tempo atrás, fui fazer um velório. Mas antes do velório, a pessoa estava para falecer no hospital, me chamaram para conversar com a mãe. Porque a mãe não para tentar confortar e orar ali, fazer uma última comunhão. Ele era cristão. Quando eu cheguei, ele já não estava mais fisicamente conseguindo falar, olhar ou pegar algo. Ele já estava partindo. E ele estava agoniado, tentando dizer algo para a mãe chorando, dizendo: Senhor, eu quero meu filho de volta. O Senhor tem que trazer o meu filho. Eu faço tudo o que o Senhor quer. Eu me submeto a tudo. Mas o Senhor tem que trazer o meu filho. E ela desesperada, e o rapaz ali tentando dizer alguma coisa. E ela foi falando, e estava ali a psicóloga, os amigos, todo mundo ao redor. Eu olhei para ela e falei assim: senhora, fala com Deus, fala com Deus. Eu falei: Deus, como eu posso ser sal e luz nesse momento? Porque eu estou em meio de irmãos. Mas eu entendi, ela ainda precisa se conectar com o Senhor. Como eu posso abençoar eles? Então Deus me deu um entendimento. Eu falei: Deus fala com você? Não, eu tenho falado, ele fala comigo. Eu estou conversando com ele. Então uma pergunta para você, minha querida: o que Deus te disse? Parou o choro, parou tudo. Ela olhou para mim assim. Nessa hora todo mundo olhou para mim e ficou pensando: é realmente o que Deus disse? O que Deus te disse, amado? Há uma diferença muito grande entre o que nós queremos e o que Deus nos disse. Entre a nossa vontade, o nosso reino, e a vontade, o reino de Deus. E nós queremos fugir do que? Da dor, fugir do Getsêmani, fugir de sofrer, porque no fundo não queremos morrer. Queremos os prazeres e a paz da carne, não do Espírito. Porque a paz em Cristo é só mediante a cruz. Estava atrasado para o trabalho, agoniado, cheio de responsabilidades. Essa semana foi uma semana intensa, mudei de casa, né? A irmã contou da bênção, né? Eu tive a minha bênção. Amados, foi bom demais, mas o estresse da mudança, a correria é serviço, e todo mundo fala assim: você tem que viajar de novo. Tem gente vindo me visitar, né? A apóstola está vindo. Amados, tanta coisa, tantos preparativos, tantas responsabilidades. E a tentação que nós temos é do, diga, controle, para garantir que tudo vai cumprir e vai acontecer como deveria. E de repente ele me liga: Lucas, amor, o pneu do carro furou. Aí eu parei, eu estava indo para o serviço cheio de coisa, eu voltei, olhei que pneu, e o pneu, irmão, de caminhonete, eu já estressei, aquele sol fervendo, eu olhei o horário e tanta coisa. Eu virei e eu falei assim: cara, eu vou pagar alguém para resolver, Deus falou assim: quem é o esposo? Qual é o seu papel? Lucas, me entrega o seu tempo. É eu que sou a garantia de que tudo que você tem que fazer hoje vai dar certo. Então vai eu lá. O gordinho sofreu um pouquinho, soou bastante. Carreguei o pneu da caminhonete, botei no carro, fui lá, arrumei, voltei. E Deus está falando comigo. Aquele estava preocupado: amor, você está passando mal. Amor, você quer isso, você quer aquilo. E na hora, no meio do estresse, eu não conseguia dizer que Deus estava falando comigo. Lucas, abra a mão do controle. Você sabe que você vai ter que passar por isso. Então passe. Por que você está fugindo? Troquei o pneu, fui para o serviço, deu tudo certo, amados. Tudo certo. Mas podia dar tudo errado. Como disse Jó: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Nessas horas a gente esquece de ser crente. A gente só lembra de ser perfeito ao nosso padrão. Eu acho interessante o Getsemane, porque mostra a humanidade de Cristo. E às vezes nós temos uma ideia de um Cristo totalmente artificial, robótico. E ali Cristo sofre. E para nós fica o ensinamento: nós vamos sofrer. O sofrimento faz parte da nossa vida cristã. Passar pelo sofrimento, mas ser aperfeiçoado no sofrimento. Romanos capítulo 5, versículo 2 diz assim: a resistência, a dificuldade gera caráter, e a caráter gera perseverança, e a perseverança gera fé e esperança. E aí nós clamamos: Deus, me amadureça, eu quero estar pronto. E Deus manda pressão para você. Deus te põe na fornalha. Deus aumenta a pressão. Deus pega as suas emoções. E você numa semana só, você lida com tudo ao mesmo tempo. E Deus começa a querer falar: ora, eu te disse, eu quero te amadurecer. Tenho planos e sonhos para você. Passar pelo Getsemane não é algo fácil, mas mostra muito do nosso caráter. E é um momento de uma escolha. Você tem que escolher qual vontade você vai cumprir essa noite. Todos nós aqui temos decisões a tomar. Todos nós temos escolhas a fazer. Mas se você não souber o que o Pai te disse, ou o que o Pai quer de você, você vai se apoiar em pessoas, em palavras vazias, e tudo isso não vai ter presença de Deus. Vai ser humanismo, não vai ser Cristo. Passar pelo Getsemane. Sequência, versículo 43. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor. Sua angústia era tanta que seu suor cai na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Quando os seus intercessores estão com a cabeça no outro universo, aqueles que deveriam interceder por você estão voltados para as suas próprias batalhas pessoais. Não intercedem por você. Imagina o sentimento que Cristo tem ali. Chega e o pessoal está dormindo. Eu estou passando por essa aflição porque eu vou morrer por você, camarada. E você esquece de interceder por mim aqui. E Jesus ainda fala: olha, interceda para que vocês não cedam à tentação. Quando aqueles que andam com você têm os seus próprios projetos e ideias. Porque quem está conversando com o Pai é quem? Porque ainda, naquele momento, os discípulos ainda não tinham seus olhos desvendados. Eles seguiam, no início, cada um seguia a sua própria ideia de Cristo. Mas no final, ficaram pela ideia. Mais do que isso, ficaram por Cristo quem Ele é, como Ele é. E para o que o Pai o enviou para que você fosse. Versículo 45, por fim, 46. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levante-se, orem, para que não cedam à tentação. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus, o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Amados, em outros versículos, em outros livros, Jesus fala amigo. Queridos, naquele momento, uma das pessoas que a Bíblia registra quando diz amigo, a pessoa próxima que andou junto, o traidor, o apontou para a sua missão, que era morrer. Amados, a gente lembra de Judas, mas Pedro errou, pecou. Os discípulos pecaram, falharam.
precisamos ter e entregar o controle a Cristo. Porque até aqueles que são próximos ou distantes, por mais que tenham suas ideias e pensamentos, mas mesmo independente de qualquer coisa, o controle está na mão de Deus. E o máximo que eles vão fazer é te apontar ainda mais para a sua missão. Se preocupe mais com o que Deus pensa a seu respeito, querido. Se preocupe mais com o projeto de Deus para você. Se você olhar em volta, você nunca vai atender as expectativas. Jesus já não atendeu a do povo ali em volta. Viver a vida para atender a expectativa de outros, queridos, é uma vida de escravidão. Mas entender a expectativa de Deus vai te trazer paz no coração e cumprimento de propósito. Mas não pegue essa mensagem e coloque assim, aqueles fofoqueiros. Fulano que falou, fulano, não, queridos, é justamente para você dizer, Senhor, eu entrego essas palavras ao Senhor, porque isso não me impede de cumprir a minha missão. Continuo sendo quem eu preciso ser ao Senhor. Não gostaria de passar por isso, mas até mesmo tudo isso não vai me impedir de cumprir o propósito, porque o propósito é teu. A minha vida é tua, não pertence a mim, é do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando nós entendemos que não é nosso, é dele, temos mais compreensão e entendimento. A preocupação que passamos era outra. Compartilhei com os ministros algumas vezes que a preocupação que às vezes se assola em meu coração é: quando o dono da vinha chegar, o que eu direi para ele? Quando o dono da vinha chegar, o dono das ovelhas, o que eu vou mostrar a ele? Porque não é meu, não é seu, querido. Abra sua Bíblia aí em João 17. Diz assim: depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que ele te glorifique. Que glória que ele está dizendo, amados? É do trono? É do ouro e da prata? É do sofrimento da cruz? Rapaz, tem gente pedindo tanta glória, né? Mas não entende o padrão de Deus. Continuando: pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorificarei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti. O maior auge da nossa vida é voltar para o Pai. Para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus, e tu os deste a mim. E eles obedeceram à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que tenho vem de ti. Pois lhe transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviastes. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles permanecem a ti. Tudo que é meu pertence a ti. Tudo que é teu pertence a mim. Eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu volto para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, e agora proteja-os com o poder do teu nome, para que eles sejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui como eles, eu os protegi com o poder do nome que me destes. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham a minha plena alegria em si mesmo. Eu lhes dei
tua palavra. E o mundo os odeia, porque eles não são do mundo como eu não sou. Não peço que eu os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Vira para o irmão que está do seu lado e diz: você não é deste mundo. Você não pertence aqui. O Pai te espera. Lá, a alegria. Lá, a paz. Até a tristeza se alegra. O deserto floresce. Lá a gente pisa em cima do ouro. Continuando. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagro-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Você tinha dúvida para onde Jesus te enviaria? O céu só depois que a sua missão se cumpre. Para onde Deus quer me enviar? Tcharam! Você já sabe. Deus te envia para cá mesmo. Para ser sal e luz nas ruas. Para ser sal e luz no seu trabalho. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que creram em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E isso se remete a, diga, batismo. Você precisa ser batizado. Nós temos aí a doutrina dos batismos, né? Mas esse batismo que ele está dizendo, querido, é justamente de ser um com Cristo, porque ele é um com o Pai. E só por meio dele nós podemos ser um com o Pai. Então seja batizado em Cristo. 22. Eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo aonde estou. Então eles verão toda a glória que me destes, porque me amastes antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviastes. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Amados, falamos de tantas orações de Cristo, Pai Nosso, tantas coisas, mas essa é uma oração profunda, em que a preocupação de Cristo era cumprir sua missão e começa a interceder por aqueles que ficam, porque ele já sabe que ele vai. E no início ele já fez a decisão dele. Ele não ficou a oração inteira remoendo: Senhor, é a segunda opção, Deus. Me tira do sofrimento. A intercessão de Cristo toda, em toda oração, não é simplesmente para tirá-lo da dor. Isso ele resolveu no início. Senhor, está entregue. Se puder, toma aí. Se não puder, eu vim cumprir a tua vontade. Mas agora, Senhor, eu quero falar sobre aqueles que vão ficar. Vira a página. Diga, vira a página. Se você já tomou sua decisão, se você já se entregou a Cristo, se é a vontade dele na sua vida que vai se cumprir, então para de remoer a sua decisão. Para, querido. Você já sabe. Viva em paz no seu coração. Passe pela prova. Quando eu falo passe pela prova, eu sempre lembro, né? Dando glória a Deus, né? Ainda bem que eu vou morar no céu, né? E fica de olho no, como Paulo dizia, no grande prêmio. Para de olhar para ter o prêmio aqui. Queridos, o meu pai morreu. Muitas coisas ficaram. Mas a principal, que ele e minha mãe, graças a Deus, firme e forte,
deixou. É o caminho da fé. Perdemos e ganhamos muitas coisas. Mas meu pai me ensinou fé. E depois da fé ele me ensinou a trabalhar. Ele me ensinou que se perder alguma coisa, descansa no Senhor. Isso é momento. Melhor você entregar e viver para Ele. Para de lutar para manter as coisas do teu controle. Para de lutar por isso. Vai lutar pela sua missão. Vira a página. Para de olhar para as coisas terrenas. Olha para o Senhor. Para de querer cumprir e garantir o controle na vida, sei lá, da sua esposa. Controlar sua esposa, controlar seu esposo, seus filhos, sua casa. Estabeleça princípios, zele por eles. E diz o Senhor, não zela, querida, em vão vigia os sentinelas. Se pertence a você, entrega, submeta-se a Ele e vai cumprir sua missão, porque Ele é a garantia. Getsemane, lugar de falar com o Pai, lugar de dizer da sua aflição. Não é pecado dizer aflição, querido. Senhor, que agonia. Senhor, quanto sofrimento. Senhor, eu não queria passar por isso. Irmãos, para sair da faculdade, os últimos anos parecem intermináveis. Tem boas lembranças, mas os últimos anos são difíceis. Porque você só tem que terminar. Mas só que terminar é literalmente você negar a si mesmo, pegar o livrinho, sentar e se matar em estudar, não é isso? Em se matar em cumprir tudo, em se matar em passar pelo TCC, em se matar e lidar com todos os professores e avaliadores, para finalmente ter o grande, diga, prêmio. Uau, olha só que caminho. Então, se você está de olho na premiação em Cristo no céu, você tem o quê? E se matar, de ler a Bíblia, em morrer para si mesmo, negar o seu querer, estudar e mergulhar na sua missão em Cristo, ter relacionamento com o Pai, passar pelas pessoas que às vezes não entendem a sua vocação e chamado, mas a responsabilidade não é deles, é sua, e porque você está de olho no quê? Na grande premiação. Porque o grande diploma e a grande aprovação não é dos homens, mas do Pai. A Mariana, quando quer me agradar, ela faz um monte de coisa. Papai, olha o que eu fiz. Papai, olha o que eu fiz. Mas ela sabe quando é o meu sorriso de alegria, pelo esforço dela, e quando é o meu sorriso daquilo que eu realmente gosto de receber. O tempo todo é esse sorriso que ela busca. Finalmente, encontrei a chave no coração do meu papai. Queridos, temos que esforçar mais para conseguir entender, Senhor, é isso? Então vou me esforçar para encontrar a chave do meu papai. Essa é a noite para você encontrar a chave do papai. Essa é a noite para você alcançar o coração do Pai, se conectar. Getsemane. Quantos vocacionados nós temos aqui, amados? Amém? Se você é só voluntário, parou no meio do caminho, porque voluntário é aquele que quer servir, mas não sabe se quer morrer nisso. Mas quando você decide morrer pela causa, como Cristo decide morrer, literalmente pela causa, então aquilo é uma vocação de vida. Então, se você é um vocacionado aqui hoje, você quer entender para quê e por quê, entenda algo. Se você não sabe o que o Pai quer, você perdeu sua referência. O que você tem é só coisa dos homens, e não traz vida, só te pesa. Faz mais sentido você abandonar tudo, esperar o papai dizer, e fazer às vezes mais do que o papai quer. Você imagina, queridos? Missão. Tem homem, né? Você tem ali Billy Graham. Você tem ali, como hoje vai ter, né, o Todd White lá no Fire 2024. Homens que pregam para milhares de pessoas e milhares se convertem. E você tem a missão de um pai, que tem a missão de cuidar da sua casa e estabelecer o reino ali dentro. Não se trata, o mais importante, por mais difícil às vezes que venha para nós, não é simplesmente salvar vidas.
fazer parte do processo, é obedecer à vontade do Pai. Então, por isso ele diz, há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar. Viva! Como diz o pregador, estou de passagem, mas não vou perder viagem, já que você tem que ir, queridos. Vai com estilo, dá glória a Deus e morra de uma forma épica. Seja, querido, entregue um mártire e que vire testemunho para aqueles que vêm depois de você. Mas não tenha medo de morrer, porque medo e cruz não combinam. Então, se você está indo por sentimento, por medo, então você não está indo pela cruz. Mas se o medo, inclusive, te aponta a falar, Deus, me dá outra opção, mas eu não vou ceder a ela, você não está permitindo que isso te domine. Quem você serve? Qual é a motivação da sua decisão? Estava lá no setembro DT, eu tinha 3 opções. A gente sempre brincava, sempre tem 3 opções. Se você espremer, sempre vai sair a terceira. Eu podia permanecer lá, fizeram lá, né, um plano de carreira para mim na rede super de televisão, começar como técnico até diretoria. Eu poderia voltar e fazer engenharia. Eu poderia ir para o único lugar que eu passaria privação com certeza em tudo. Ir para o Amazonas e virar missionário. E qual que rugiu no meu coração? Aquilo foi me consumindo todos os dias, eu falei. Aquilo foi me consumindo. E eu tomei essa decisão. Quem arrumou o plano para mim na rede super falou, cara, não acredito, eu me comprometi lá. Gastei umas cartas que eu tinha. Eu falei, irmão, foi mal. Cristo está me apontando outro lugar. Hoje ele abandonou até a ideia dele e virou pastor. Lá no Paraná. Jean Heberman. Meu querido, reflita profundamente na sua escolha. Se Deus te trouxe aqui hoje, é porque você tem algo para decidir. Reflita profundamente. Que seja feita a sua vontade ou a do Pai. Porque o resto é ilusão ou aparência de cristão. Mas é nessa cruz que às vezes ninguém te vê morrendo. É ela que faz a diferença. De realmente alcançar a chave do coração do papai. De cumprir a vontade dele. E se você tem que passar pela troca de pneu, vai passando, queridos. Deixa Deus te peneirar, deixa Deus te botar na pressão. Mas uma coisa eu te digo, não aceite sair igual. Não aceite. Queria convidar o louvor a subir. Convido você, querido, a abrir mão do controle. Vale a pena. Quando você para de controlar, você descobre tanta coisa preciosa. Pare de controlar. Abra mão do controle. E independente do que as pessoas dizem, independente até dos mais próximos, os intercessores ou os amigos, não consigam acompanhar o seu propósito ou missão, independente do que dizem e falam, e até daqueles que te traem, se a sua vida está no controle do Pai, eles vão sempre te apontar para o cumprimento da sua missão. Eles vão sempre te apontar para cumprir o seu chamado. Eles vão sempre te apontar para amadurecimento. Se você pediu para amadurecer em Cristo, para identificar o seu chamado, e Deus passou por tribulação, queridos, aí Deus respondendo. E Deus fala, leva tempo, querido, leva tempo. Mas enquanto você não passar pelo estágio do Getsemane, enquanto você não dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, você vai ser reprovado. Pode conseguir a aprovação dos religiosos. Se Jesus fizesse o que os religiosos queriam, os fariseus e saduceus tanto almejavam. Se Jesus fosse o Messias de Pedro que ele sonhava, político. Se Jesus
fosse tantas outras coisas. Quem você quer agradar, qual aprovação você busca essa noite? Não decida pelos outros, decida pelo Pai. Na autoridade do Pai. Pai, para chegar ao coração do Pai, só por meio de Cristo. Cristo é a chave. Quer viver faculdade? Quer viver estudo, vida profissional, casamento? Quer viver profissional, família, filhos, conquista, casa? O que você quer viver, queridos? Tudo isso vai ser manifestação da sua escolha. E talvez você não viva nada disso, da casa, do carro, porque não é o plano do Pai. As pessoas julgam tanto, queridos. Lucas, por que você não tem isso agora? Por que você não tem aquilo? Porque o Pai não me pediu. Lucas, mas você vai perder. Mas o Pai, é o Pai. E eu vou em paz. Posso sofrer, ficar agoniado, tanta coisa. Mas se o Pai mandou, eu faço. Pelo Pai. E se o Pai falar, viva na praia, vamos embora. É essa a opção que a gente espera, né? A opção da praia, Miami Beach, como diz a apóstolo. A opção daquela é o Pantanal. Sabe que era o nosso sonho quando nós casamos? Era casar, deixar tudo aqui e ir para lá. O primeiro projeto do nosso casamento era casar no barquinho de madeira lá no Pantanal, navegando. Olha só, os nossos valores não tinha nada a ver com luxo, era outro luxo. Mas o Pai não queria que fosse para lá. Eu falei, Deus, mas eu queria ficar no campo. E Deus falou, o que você acha que é mais importante? Você ir no campo ou você ficar e fazer missionários? Qual lugar você quer ocupar no meu projeto? Porque esse é o lugar que eu escolhi para você. Aí Deus me deu um sonho, Campos da Rocha, centro de formação de missionário. Vamos chegar lá. E Deus foi me dando outros sonhos e falou, qual sonho você quer, o seu ou o meu? Entende? Mas para passar, para chegar no sonho do Pai, Deus tem que me aperfeiçoar. Queria convidar você, querido. Começa a falar com o Pai agora. Começa a falar com Ele. Pai, estou aqui. Pai, eu escolho o Senhor. Mas eu não sei qual é a decisão que eu devo escolher. Me conta, Senhor Deus. Por mais difícil que seja, eu quero passar pela sua escolha. Eu quero viver ao Senhor. Porque eu sei que viver é Cristo e morrer é lucro. Começa a falar com Ele, querido. O Espírito Santo de Deus está sobre nós, queridos. Começa a falar com Ele. Senhor, a minha escolha é o Senhor. Senhor, a minha escolha é o Senhor. Eu não quero viver de outro jeito, a não ser do seu jeito. Senhor, Deus quer hoje, querido, matar a sua sede. Então para de correr atrás de outra água. Se Jesus já matou a sua sede, para de tentar arrumar desculpa para beber outra água. Você não precisa mais. Ele já te saciou a sede. O que te falta é viver para Cristo, morrer para o mundo. É que as outras opções morram em você. Senhor, eu quero sepultar as minhas outras opções. O meu velho homem que seja crucificado com Cristo e com Ele eu seja ressurreto.
Senhor Deus, estou de olho na maior premiação que está a viver contigo eternamente e não nas premiações deste mundo. Senhor, eu escolho, por mais que isso me cause dor, ou por mais que isso me cause decepção e sofrimento, ou por mais que eu veja a verdade do caráter daqueles que estão ao meu redor, eu sei que tudo isso me apontará para a cruz, me apontará para viver a sua missão, me apontará para o aperfeiçoamento, para o amadurecimento, me tirará de uma vida de ilusão e viverei a realidade da cruz em minha vida. Essa noite eu quero entregar ao Senhor os meus sonhos. Senhor, essa noite eu quero entregar o meu idealismo de vida, de profissão, de casamento, de filho, de pai, de mãe, todas as minhas ideologias ou pensamentos ou ideias, eu submeto à cruz. Eu aceito pela fé receber a concepção celestial, divina sobre essas coisas. Junto ao poço estava eu, contando o nome judeu. Viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra, querido, sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Chorou, Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. Oh Senhor, minha alma clama por ti. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Querido, sei que você que entendeu essa mensagem, quero orar por você. Você que tem algo para entregar aqui no altar esta noite, vem à frente. Vem aqui diante do altar e entregar. Quero orar por você. Mas venha com um propósito. Deus, eu entendi. Eu preciso tomar uma decisão, mas vem à frente, eu quero orar por você. Se há alguém aqui entre nós que tem algo a entregar ao Senhor. Oh, rebalaxe. Se eu vi, conheceu e Oh, ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. Entrega, querido, vai entregando os sonhos. Fala, Senhor Deus, eu entrego os meus sonhos ao Senhor. E Senhor Deus, que os teus sonhos estejam em mim, que eu seja um com o Senhor a ponto de sonhar os teus sonhos na minha vida, de viver as tuas escolhas nas escolhas da minha vida. Senhor Deus, essa noite eu me entrego ao Senhor. Eu renuncio, Deus, eu quero morrer para mim mesmo. Eu quero viver uma jornada de fé. Chorou, minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi. clame ao Senhor, querido. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou.
algo para você. Eu queria tanto agradar a Deus que eu parecia Pedro. Quando o Senhor foi lavar os pés dele, ele falou: Senhor, longe de mim. Ele falou: mas se eu não lavar teus pés, não tenho parte contigo. Então lava o meu corpo todo. Eu queria agradar o coração, Senhor. Então, eu queria abandonar a engenharia. Eu queria fazer assistência social, alguma psicologia, alguma coisa mais voltada para o pastorado. E o papai disse: não é aí que eu te quero, Lucas. Eu falei: Deus, mas eu não quero ficar trabalhando em obra a vida toda. Eu vivenciei isso, nada contra. Não é que eu não tenho raiva, mas eu quero ser mais na tua missão. E Deus falou: você que não entendeu, eu que enxergo longe. Queridos, hoje eu trabalho com gestão de energia. E com todo o conhecimento que me deu, pelas faculdades que eu passei, eu sou imigrante de faculdade, economia, finanças, administração e outras coisas, me deu ferramentas para uma opção que não existia nem na minha época, nem eu sabia que existia. E é muito bom, porque o papai sabia melhor do que eu onde era o meu lugar. Meu sonho era nunca sair de Cuiabá e ser pastor de jovens somente. E Deus falou: mente pequena, não sabe de nada. Eu vou te ensinar algo, Lucas. Deus me deu um pontapé, um chute, me mandou para outro lugar, rasgou minha cabeça. Tudo que eu sabia, como disse Paulo, era trapo de imundícia. E eu já não sabia onde era o começo, era o fim. E aí o pai falou assim: agora você está desvestido? Tô. Então agora eu vou te vestir daquilo que eu tenho para você. E aí construiu. Quero dizer para você, querido, que é loucura abandonar tudo por Cristo. Mas é extraordinário viver essa jornada. Viva essa escolha. Viva essa escolha. Você que vem à frente, entenda isso no seu coração. Viva essa escolha. Pare, entenda que existe uma jornada e um caminho. Deus está te aprimorando. E provavelmente você não vai ficar onde você está. E nem na mesma condição. Porque o Pai está te aprimorando. Seja aprovado. Para de olhar pelos olhos dos homens. E entenda que Deus quer que você exerça uma missão onde você está. E o dia que Ele te mudar de lugar, Ele vai te mudar. Fique em paz no coração. Senhor, oh Deus. Senhor, Senhor, eu oro pela vida dos irmãos que estão aqui à frente essa noite, para que o Senhor venha, Deus, derramar sobre eles mais ainda a tua porção da tua unção, que fale aos seus ouvidos e aos seus corações. Senhor Deus, que pela decisão que eles tiveram de vir à frente e se submeter à sua vontade, que seja feita a sua vontade, não a minha, Pai. Mas eu quero viver o teu sonho, não o meu. Em se entregar, abrir mão do controle, entregar os sonhos, entregar a família. E a partir de hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O controle não é meu, é do Senhor. Meus filhos não são meus, são do Senhor. Eu não vou tomar mais a decisão sem o papai dizer. Não vou ficar apostando no humanismo ou no que as pessoas dizem, mas na palavra de vida eterna. Senhor Deus, a partir de hoje a minha jornada é outra. Eu sei que tem outras opções, mas o caminho e o único é a cruz. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Que eu seja um contigo, que eu seja batizado e viva o céu na terra. Ora, balá, xerei. Muda a minha natureza, muda a natureza. Seja batizado, querido. Show. Tem gente sendo batizada em línguas. Se você está vendo uma língua, querido, Deus está te dando. Começa a falar, abre a sua boca. É estranho, a sua língua vai mexer diferente. Dom de dança. Vivencia para de se conter. Chorou, cará. Chorou. Restauração de ministério. Chore, cará. Revelação de ministério. Chore, bará. Toma a opção do papai. Ore, carai, cheia, chore, barajê.
porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, meu Salvador. De bebermos tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi